Olá pessoal, olá empreendedores do campo. Estamos aqui na nossa antiga propriedade, tirando umas pequenas férias, uma folguinha, né? Vim aqui visitar meus pais e, como sempre, a gente também aproveita para fazer negócios aqui na região noroeste. Vem entregar sementes de capim-ares 2 e quero aproveitar para falar um pouco sobre o capim-ares 2, sobre um assunto que muita gente me pergunta, muita gente fala e que eu quero explicar um pouquinho melhor, né, para vocês nesse vídeo, que é em relação ao custo da semente do capim-ares 2. Aqui ó, tem uma área, a área que vocês acompanhavam nos meus vídeos, ó, uma área de capim-ares 1. Esse ares aqui já tem, eu acredito que esteja aí beirando os 7 anos, 8 anos, né? Essa areazinha. Lembrando que a área de Tifton aqui, ela já deve ter 15 anos, né? Ou um pouquinho mais que 15 anos. Eu lembro que eu fiz um vídeo há uns anos atrás, falando que tinha 13, e já faz quase 2 que eu saí aqui da propriedade. Então, ela deve ter uns 15 e o ares aqui deve ter uns 7 anos, né? Aqui vocês sabem que hoje não é mais feito o manejo como era feito antes, né? Não é mais adubação seguida, então, mas tá aí, muito bonita essa área. Aqui para cima onde era a Mombaça agora é lavoura de soja, né? O vizinho arrendou, plantou lavoura de soja. Deixa eu estabilizar o meu telefone aqui e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do custo de implantação do capim-ares 2 e eu vou fazer um comparativo com outras pastagens e vocês vão ver por que vale a pena plantar o capim-ares 2, né? Mesmo ele tendo um custo elevado da semente. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre custos da implantação do Ares 2 então. Uma das coisas que o pessoal geralmente me pede, né, e diz, uma das primeiras impressões que as pessoas têm quando me pedem sobre o capim-ares 2 é a questão do custo da semente, tá? A maioria das pessoas diz: nossa, que semente cara, né? Ele é hoje uma das pastagens com maior valor da semente dentro do mercado. Nós temos o paredão, que esse ano, ele, em alguns lugares, ele superou o valor do capim-ares 2 ou chegou bem perto. E nós temos algumas outras variedades de pastagem, né, mais específicas, por exemplo, variedades para áreas úmidas, que tem um valor mais alto do que o capim-ares 2. Mas o capim-ares 2, enfim, né, é uma das pastagens com valor mais alto. Por quê? Ele tem uma qualidade excelente, ele tem uma produção muito boa, né? Ele tem uma tolerância maior à seca e ao frio. Tudo isso agrega valor para que a pastagem, né, tenha um valor um pouco maior do que uma braquiária convencional, por exemplo, que está saindo aí em torno de 20 e poucos reais o quilo, enquanto que o capim-ares está na faixa de 90 reais o quilo. Só que aí eu quero fazer uma comparação, né, para vocês. Fiz aqui umas anotações comparando o Ares com outras pastagens. Por exemplo, vamos comparar o capim-ares 2 com uma pastagem de milheto comum. O capim-ares 2, se bem manejado, ele dura de 7 a 10 anos. Né? Vocês estão vendo essa área aqui, em torno de 7 anos. Eu já vendi o Ares 2 para um produtor que tinha o Ares 1 há 10 anos, né? Então você consegue ter uma pastagem de 7 a 10 anos fazendo um bom manejo. Se a gente pegar o valor de implantação hoje, que está R$ 1.380 o hectare, e dividir por 7 anos, né, que seria um tempo um pouco menor de uso, você vai ter por ano um gasto de R$ 197 com semente, né? O equivalente a R$ 200, vamos arredondar, R$ 200 por ano é o teu custo de semente do capim-ares 2 se a tua pastagem vai se manter por 7 anos. Bom, vamos comparar isso com as pastagens anuais. Um milheto comum, por exemplo, você gastaria em torno de R$ 100 para fazer 1 hectare, né? Um milheto melhorado você gastaria em torno de 150 a 200 reais. O capim-sudão, nesse ano você gastaria mais de 200 reais em semente por hectare. Nós estamos aqui só contabilizando o valor da semente. Só que tem um detalhe, o capim-ares 2,
você planta uma vez. Você não precisa todo ano virar terra. Ou seja, você viu aqui que comparado com o milheto melhorado ou com o capim-sudão, o capim Ares 2 tem o mesmo valor da semente por ano, né, do que uma pastagem anual. Então, no longo prazo, ele não é uma semente cara. Ele é uma semente com preço, né, o mesmo preço de um milheto ou de um capim-sudão anual, né? Então aí cai por terra essa primeira impressão que a gente tem de que é uma semente cara. Segundo ponto, você tem economias. A primeira economia que você tem é a mão de obra, né? Você não precisa semear o Ares todo ano. Você não precisa fazer piquete novo todo ano, tirar, botar cerca todo ano. A segunda economia que você tem é do combustível, né? Você não precisa virar a tua área todo ano, preparar a terra todo ano. Você faz isso uma única vez. A terceira economia, ou melhor, o ponto que o Ares tem de positivo é que ele vai dar, pelas minhas contas, pelas minhas observações, pelo menos 6 pastejos a mais do que uma cultivar anual. O que a gente tem observado que o pessoal tem colocado hoje, nessa época, metade de novembro, a primeira vez os animais na aveia de verão ou no milheto, enquanto que o capim Ares já está sendo utilizado desde o mês de setembro. Ou seja, você tem setembro, outubro e novembro. Você teve 3 pastejos, né, no Ares que não teve nas anuais. E depois, as anuais geralmente vão até fevereiro e aí já não tem mais pastagem de qualidade. E o Ares vai até a primeira geada. Então, pelo menos você vai ter 6 pastejos a mais no capim Ares do que numa anual de verão. Ou seja, você tem praticamente o dobro de pastejos por ano do que uma anual, né, com o mesmo custo de implantação. Então, o Ares está saindo pela metade do preço do que uma cultivar de verão. E nós temos mais um ponto positivo. Nossa, como tem vento aqui. Nós temos mais um ponto positivo, que seria a questão de qualidade do pasto, né? O capim Ares 2 ele chega até 22% de proteína, né? Ele é uma pastagem de altíssima qualidade comparada com outros pastos. Então você vai ter uma pastagem que vai te dar economia, né, economia no valor da semente, como vocês viram, comparado com as outras, pela relação de pastejos que você consegue fazer e economia de mão de obra, de combustível, o capim Ares sai mais barato do que uma aveia de verão ou do que um milheto. Então, na verdade, você tem um pasto mais barato com uma qualidade excelente, né? Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, que pode ser utilizado para outras coisas também. Às vezes a gente olha as sementes, né, de outras pastagens, enfim, e compara só o preço, né? Compara só o preço de uma coisa com outra coisa, né? Às vezes equipamentos, tem várias coisas assim, que você só olha o preço, mas você não olha os benefícios por trás e você não para fazer essa comparação, né, para ver o que realmente vale mais a pena. Então, na verdade, se você quer ter mais qualidade de pasto, quer ter economia na hora de colocar a semente, você opta pelo capim Ares 2, né, que você vai ter no longo prazo, anualmente, um custo bem mais baixo de semente, e você vai ter a redução de vários outros custos que você teria colocando uma pastagem anual. E claro, pastagem anual, né, a gente indica quando o produtor ele precisa da área para fazer silagem, né, e ele tem um ano que ele tem reserva de silagem e não precisa fazer uma silagem de milho, então ele coloca uma pastagem anual para utilizar aquela área. Agora, quando você tem possibilidade de fazer pastagem
permanente sempre é a melhor opção, porque você reduz vazio forageiro na entrada e na saída do inverno, você reduz custo, você reduz manejo, né? E você vai oferecer um alimento de mais qualidade para os seus animais ao longo de todo o ano. Então esse é o recado, a dica deste vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.